Ninguém vai até lá por acaso. Existe um lugar no Brasil que não deveria existir. Ele não nasceu de um povo, não nasceu de uma cultura, e também não nasceu da natureza. Uma cidade inteira apareceu no meio da Amazônia, no meio da floresta mais fechada do planeta, onde antes só existiam árvores, rios e silêncio. Um dia surgiram ruas, depois casas, depois postes de luz e depois pessoas. Mas nenhuma delas era dali. Elas vieram de muito longe. Algumas atravessaram oceanos, outras nem sabiam apontar o Brasil no mapa. Mesmo assim, chegaram, porque alguém muito poderoso decidiu que ali seria o futuro. Não um futuro brasileiro, um futuro americano, no coração da selva. No ano de 1928 começaram as primeiras construções. Navios subiam o rio Tapajós carregados de madeira, ferro e máquinas. As margens do rio viram algo que nunca tinham visto antes. Guindastes, geradores, equipamentos industriais. A floresta foi cortada em linhas retas. As árvores caíram como se a selva estivesse sendo domesticada. Os trabalhadores locais observavam em silêncio. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Nenhuma cidade surgia assim, sem igreja, sem praça central, sem mercado. Era uma cidade planejada, desenhada em outro país, pensada por pessoas que nunca tinham pisado ali. Casas brancas começaram a aparecer entre a neblina da manhã, todas iguais, com jardins, com cercas, com varandas. Pareciam ter sido copiadas de um bairro americano. Até o hospital foi construído antes de a cidade estar pronta. Depois veio a escola. Depois o campo de golfe. Sim, um campo de golfe na Amazônia. Geladeiras chegaram antes mesmo de haver eletricidade estável. Havia relógios marcando horários rígidos. Sirenes determinavam quando acordar, quando comer, quando trabalhar, quando dormir. Algo muito estranho estava acontecendo. A cidade não parecia brasileira, não parecia amazônica, parecia deslocada da realidade, como se alguém tivesse recortado um pedaço dos Estados Unidos e colado no meio da selva. Os moradores locais começaram a chamar o lugar de estranho. Alguns evitavam passar perto, outros aceitavam trabalho ali, mas sempre com a sensação de que aquilo não iria durar. Porque a floresta não aceita ser controlada. Ela observa, ela espera, e às vezes ela responde. E quando respondeu, tudo começou a dar errado. Tudo começou por causa de um único homem. Ele nunca esteve ali, nunca caminhou naquela terra, nunca sentiu o calor da selva. Mesmo assim, aquela cidade existia por causa dele. Seu nome era Henry Ford. Na década de 1920, ele era um dos homens mais poderosos do planeta. Suas fábricas produziam milhares de carros por dia. O mundo inteiro dependia do que ele construía. Mas havia um problema. Todos os carros precisavam de pneus, e pneus precisavam de borracha. Naquela época, quase toda a borracha vinha da Ásia. Plantações britânicas controlavam o mercado, e Ford odiava depender de alguém. Ele queria controle absoluto, controle sobre o aço, sobre a produção, e agora sobre a borracha. Então ele tomou uma decisão impensável: criar sua própria plantação, mas não em qualquer lugar. Ele escolheu o único lugar onde a seringueira nasce naturalmente: a Amazônia. Para ele, parecia simples. Se a árvore cresce ali, basta plantar mais. Ele acreditava que a floresta funcionaria como uma fábrica. Bastava organização, bastava disciplina, bastava método americano. Ele comprou uma enorme área de terra no Pará, milhares de hectares, praticamente uma cidade inteira de espaço vazio. E ali, ele não queria apenas árvores. Ele queria recriar a América. Casas americanas, comida americana, horários americanos, hábitos americanos. Os trabalhadores brasileiros deveriam viver como operários de Detroit. Acordar cedo, comer hambúrguer, beber leite, dormir no horário exato. Nada de costumes locais, nada de adaptações, nada de negociação. A selva deveria se adaptar, não os homens.
Ele acreditava sinceramente nisso. Para Ford, a natureza era apenas um obstáculo técnico, algo que poderia ser corrigido com planejamento. Engenheiros foram enviados. Administradores chegaram com regras rígidas. Cartazes ensinaram como se comportar. Até a dança foi proibida. Álcool foi proibido. Festas foram proibidas. O silêncio noturno tornou-se obrigatório. No meio da Amazônia, a população local estranhou imediatamente. O calor era sufocante. A comida não fazia sentido. O trabalho seguia horários impossíveis. Mas o maior erro ainda estava por vir. Porque Ford não entendia uma coisa essencial. A floresta não é apenas árvores. Ela é um sistema vivo. E esse sistema não aceita ser reorganizado, principalmente por alguém que nunca esteve lá. As plantações começaram. Milhares de mudas foram colocadas lado a lado. Fileiras perfeitas, como em uma fábrica. E por alguns meses, pareceu funcionar. As folhas cresceram. Os troncos subiram. O sonho parecia possível, até que algo quase invisível apareceu. E ninguém percebeu a tempo. No início, ninguém achou estranho. Algumas folhas estavam manchadas. Nada grave. Acontece em qualquer plantação. Os administradores anotaram nos relatórios. Apenas um detalhe técnico. Mas não era. Dias depois, mais árvores apresentaram o mesmo sinal. Pequenos pontos escuros. Depois amarelos. Depois buracos. As folhas começaram a cair antes do tempo. Os trabalhadores perceberam primeiro. Eles conheciam a floresta. Eles sabiam que aquilo não era normal, mas ninguém os ouviu. Os engenheiros acreditavam nos manuais, manuais escritos longe dali, em escritórios frios, sem insetos, sem umidade, sem selva. Então veio a primeira praga, formigas. Não algumas, milhões. Elas apareceram durante a noite. Ao amanhecer, árvores inteiras estavam nuas, como esqueletos vegetais. Os pesticidas foram usados imediatamente. Não funcionaram. Depois vieram fungos, doenças que se espalhavam árvore por árvore. A plantação perfeita era o ambiente perfeito para a destruição. Na natureza, as seringueiras crescem afastadas, separadas, protegidas pela diversidade. Ali estavam juntas, alinhadas, indefesas. Era como um convite, e a floresta aceitou. Insetos desconhecidos começaram a surgir. Lagartas cobriam troncos inteiros. Besouros entravam sob a casca. Algumas árvores apodreciam por dentro, sem aviso, sem explicação aparente. A produção de borracha quase não existia. Meses de trabalho não geravam resultado. Os relatórios enviados aos Estados Unidos tentavam minimizar. Falavam em adaptação. Falavam em fase inicial. Mas a verdade era outra. Nada estava sob controle. E não era só nas plantações. Dentro da cidade algo também mudava. Ferramentas enferrujavam rápido demais. Motores paravam de funcionar sem motivo claro. A umidade entrava em tudo. Roupas mofavam em poucos dias. A madeira inchava. Portas não fechavam. Paredes rachavam. A selva estava entrando. Não de forma violenta, mas constante, lenta, impossível de impedir. Os trabalhadores começaram a adoecer. Febres altas, cansaço extremo. Mosquitos dominavam as noites. O hospital nunca ficava vazio. Alguns funcionários americanos não resistiram ao clima. Voltaram rapidamente. Outros simplesmente desistiram. Mas ainda havia algo pior. Algo que não aparecia nos relatórios. Algo que ninguém queria admitir. A cidade não estava apenas falhando. Ela estava sendo rejeitada. Como se o lugar inteiro não aceitasse sua presença. E então aconteceu o primeiro grande colapso humano. Não veio da floresta. Veio das pessoas. No começo eram apenas reclamações. Sussurros durante o trabalho. Olhares cansados no refeitório. O calor não diminuía nem à noite. O ar parecia pesado. Os trabalhadores estavam exaustos. Mas o maior problema não era a selva. Era a rotina. A sirene tocava ao amanhecer. Todos deviam acordar imediatamente. Filas eram formadas.
Horários eram rígidos. Tudo seguia regras estrangeiras. A comida foi o ponto de ruptura. No refeitório serviam alimentos enlatados: aveia, pão integral, leite. Os brasileiros não estavam acostumados com aquilo. Eles queriam arroz, feijão, carne, mas não havia escolha. Os supervisores proibiam cozinhar por conta própria. Ninguém podia pescar durante o horário livre, nem plantar, nem preparar comida tradicional. Era ordem direta da administração. Eles diziam que era para manter o padrão americano, em plena Amazônia. Dias passaram. O humor piorou. O cansaço virou irritação. A irritação virou raiva. Até que uma tarde algo mudou. Um trabalhador se recusou a entrar na fila do refeitório. Depois outro. E mais outro. As vozes começaram a subir. Guardas tentaram intervir. Foi tarde demais. A multidão explodiu. Mesas foram viradas. Pratos quebrados. Janelas estilhaçadas. O barulho ecoou pela cidade inteira. Os administradores correram para se esconder. Alguns fugiram para o rio. Outros se trancaram em prédios. Ferramentas viraram armas improvisadas. Não era apenas fome, era revolta. Revolta contra regras impossíveis. Contra o calor, contra o isolamento, contra a tentativa de transformar a selva em fábrica. A energia saiu do controle em minutos. A cidade planejada entrou em caos. A bandeira americana foi arrancada. Equipamentos foram destruídos. Registros foram queimados. Pela primeira vez, Fordlândia não tinha comando. A floresta ao redor permanecia silenciosa, como se apenas observasse. O motim durou horas. Nenhuma autoridade local conseguia chegar rápido. A cidade era isolada demais. Quando a noite caiu, ninguém controlava mais nada. E naquele momento ficou claro. O problema não era só agrícola, não era só climático. O projeto inteiro estava quebrando. E ainda assim, a história não terminaria ali. Porque mesmo depois disso, insistiram em continuar. Depois da revolta, nada voltou ao normal. A cidade continuou funcionando, mas era apenas aparência. As casas ainda estavam de pé, as ruas ainda existiam, as luzes ainda acendiam à noite. Mesmo assim, algo havia mudado. Os trabalhadores já não acreditavam no projeto. Os administradores também não. Relatórios continuavam sendo enviados, sempre otimistas, sempre prometendo melhora. Mas a plantação não produzia. As árvores adoeciam antes de crescer. Novas áreas foram abertas mais longe. Outra tentativa, outro fracasso. O dinheiro continuava chegando dos Estados Unidos. Máquinas novas, mais técnicos, mais regras, e nenhum resultado. Ano após ano, a situação piorava. Alguns moradores começaram a partir. Depois mais, depois famílias inteiras. Os navios que antes traziam pessoas começaram a levá-las embora. A escola ficou vazia. O hospital silencioso. O campo de golfe abandonado. A grama cresceu alto demais. A tinta das casas descascou. A ferrugem tomou conta das estruturas metálicas. A selva começou a avançar novamente. Primeiro pelas bordas, depois pelos jardins, depois pelas ruas. Raízes quebraram calçadas. Plantas subiram pelas paredes. Insetos voltaram em número impossível de contar. A natureza não teve pressa. Ela apenas retomou. Sem batalha, sem ruído, sem anúncio. Um dia, a decisão final chegou. O projeto seria encerrado. Não houve grande cerimônia. Não houve despedida oficial. Apenas ordens silenciosas. Equipamentos foram retirados. Documentos embalados, portas fechadas. Algumas casas ficaram abertas, como se alguém ainda fosse voltar. Mas ninguém voltou. Os últimos funcionários partiram pelo rio. O som do motor do barco desapareceu na distância. E então, restou apenas o silêncio. Hoje, Fordlândia ainda existe. As casas continuam lá. A escola também. E a caixa d'água ainda se ergue acima das árvores. A floresta cerca tudo novamente. Quem visita o lugar diz sentir algo estranho. Não medo, nem perigo.
mas a sensação de que o lugar foi interrompido no tempo, como se as pessoas tivessem saído de repente, como se a cidade ainda esperasse seus moradores. No meio da Amazônia, permanece a prova de um erro. Um homem tentou controlar a natureza. Planejou cada detalhe. Construiu uma cidade inteira. E mesmo assim, foi a floresta que decidiu o final.